Se você quer muito empreender, mas ainda não deu um passo para realizar esse teu lado empreendedor, é porque provavelmente ou você não sabe quais as implicações que virão, ou seja, as consequências de empreender, ou você não tem um motivo forte para fazer isso. Eu não sei se você conhece a minha história, mas o que me fez deixar um emprego estável de 12 anos em uma multinacional, uma das maiores do mundo, e começar a empreender, na época, foi o desejo de ter mais tempo de qualidade com os meus filhos. Eu me lembro que, na época, a minha filha mais velha tinha uns 3 anos e eu tinha acabado de voltar de licença maternidade do meu segundo filho. Então eu estava naquela empolgação de ser uma super mãe e uma super profissional. Não sei se você já sentiu isso, mas a mãe parece que ela tem um desejo de querer estar com o filho e ao mesmo tempo de ser produtiva. Então eu adorava estar com eles, mas eu queria voltar a trabalhar. Então eu estava bem naquela transição onde eu tinha uma jornada um pouco reduzida, eu trabalhava 6 horas, então eu tinha licença amamentação, eu podia ir mais cedo para casa, e chegava ainda de dia, passeava com os filhos, e aquilo para mim era o máximo, era o ideal de vida. Eu lembro até tinha uma feirinha aqui perto de casa de frutas, e eu fiquei expert em ir toda sexta-feira na feirinha de frutas. Mas por que eu tô te contando isso? Porque no momento em que eu comecei a me incomodar, aquilo não fez sentido. Eu ficava me questionando, mas o que é que mudou da minha vida que eu sempre quis fazer carreira, estava nesse caminho, e o que mudou agora que agora eu quero sair daqui e quero passar mais tempo com meus filhos? Eu acho que fui influenciada de alguma maneira a acreditar que era importante que eu estivesse mais presente com eles naquela primeira infância. E eu tinha essa autocobrança e essa voz dentro de mim falava: Carol, se você não fizer isso agora, você não vai criar conexão com seus filhos. Você vai esperar que eles cresçam, que eles virem adolescentes para que você construa um relacionamento? Isso não existe. Comecei a ler livros nessa área, não sei se você é mãe, mas a gente acaba buscando informação, né? Quando a gente quer aprender mais sobre como ajudar os filhos. E isso de alguma forma ficou dentro de mim. E eu comecei a não ficar assim mais satisfeita 100% só trabalhando. Eu queria sim continuar trabalhando porque eu adorava trabalhar e produzir e ver o meu resultado e ter contato com as pessoas e aquela, sabe, aquele clima de desenvolvimento mesmo, de você crescer. Eu queria isso, mas ao mesmo tempo eu não queria abrir mão de ser mãe. Eu queria, acho que, ser uma super mãe e uma super profissional, se é que isso era possível de alguma forma. E foi nessa busca que eu comecei a colocar no papel e foi aonde eu decidi, se eu quiser mais tempo, eu preciso empreender. A legislação brasileira, ela não te permite tanta flexibilidade dentro de uma empresa. Você tem uma jornada de 8 horas e não tem muito como mudar isso, né? Então, o que eu pensei na época? Eu tenho 2 opções. Uma opção, eu fico aqui e sou feliz com isso, com essa escolha. Segunda opção, eu vou tentar empreender com os riscos que eu sei que tem, mas vou me preparar para isso e lá na frente eu colho os frutos de ter mais flexibilidade de tempo. Foi isso que eu fiz. Para mim, o meu motivador naquele momento era o tempo com os meus filhos. E eu vejo e via naquele momento, também naquela época, muitas mães querendo isso, querendo passar tempo de qualidade, não é só ter tempo de qualidade e ainda se sentir produtivas. As mulheres não querem só ficar dentro de casa, elas querem fazer de tudo um pouco. A gente é meio dinâmica assim, né? Eu te conto isso para que você entenda que esse era o meu motivador. O meu motivador foram os meus filhos. Eu queria tempo de qualidade com eles, eu queria continuar sendo produtiva e a única saída que eu vi foi empreendendo. Porque se eu não fizesse isso, eu não teria como ter flexibilidade. Eu plantei no momento para colher um tempo depois. E é por isso que eu venho falando de empreendedorismo com você. Porque eu acredito que quando a gente empreende de forma a agregar valor e fazer diferença real na vida do outro, você consegue crescer. E crescendo, você tem mais liberdade de escolha com o seu tempo, com o que você vai fazer, seja com filhos, seja para viajar, seja tempo para você.
Mas o fato é que se você não tiver um motivo real e não olhar para essa motivação real, você não vai conseguir dar o primeiro passo.